Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada mais uma vez, por tensões no setor bancário e por muitos bancos centrais. No setor bancário, logo de início, a compra do Credit Suisse pela UBS, isto numa tentativa de acalmar os mercados que estavam a pressionar bastante o Credit Suisse, acabou por resultar. No entanto, a decisão do regulador de levar as obrigações de maior risco do Credit Suisse a zero nesta operação acabou por levar a uma onda de aversão ao risco que durou alguns dias. Entretanto melhorou, mas no final da semana novas tensões, desta vez no mercado alemão, no setor alemão, principalmente com a Deutsche Bank, acabou por levar mais a uma aversão ao risco, mesmo já para o final da semana, em sinais de que continuamos com receios em torno de todo o setor bancário e de como o sistema financeiro continua a trabalhar. Entretanto, houve muitos bancos centrais esta semana. Claro que o principal foi a Reserva Federal dos Estados Unidos, onde subiram 25 pontos as suas taxas de juros dos fundos dos Fed Funds. E os dot plot, que era o que era mais esperado, acabaram por surpreender ao colocar a mesma taxa máxima que já tinham projetado em dezembro, na última vez, nos 5,1%, quando o mercado estava à espera, aliás, o mercado não estava à espera porque o mercado continua a descontar abaixo dessa taxa, mas as palavras que o Sr. Powell tinha dito recentemente, e praticamente todos os membros da Fed, indicariam que deveria estar acima, mas não, ficaram realmente nos 5,1%. O mercado agora desconta a possibilidade de haver já cortes na taxa de juros este ano, embora o Sr. Powell, como é lógico, digamos, descartou completamente essa hipótese. Mas não foi só a Reserva Federal. No Banco de Inglaterra subiu também 25 pontos, de 4 para 4,25%. Tentou convencer a declaração, tentou, digamos, convencer os mercados de que poderia continuar a subir taxas de juros. No entanto, a sensação que ficou foi que esta seria talvez a última subida de taxas de juros do Banco de Inglaterra neste ciclo de subidas de taxas, ou, quanto muito, ainda haver uma nova subida, mas não mais do que isso. No Banco Nacional Suíço, apesar de toda a situação que aconteceu em torno do UBS, do Credit Suisse, ainda assim, Thomas Jordan subiu mesmo em 50 pontos base a sua taxa de juros, passou de 1 para 1,5. Temos que ver aqui que ele também só reúne de 3 em 3 meses e, portanto, está sempre atrasado relativamente aos seus pares, daí também, provavelmente, esta subida de 50 pontos. Continua também ele a reiterar, tal como fez Jerome Powell, tal como tinha feito já a semana passada Christine Lagarde, que vai separar, digamos, o que é a estabilidade de preços com a estabilidade financeira, e também disse que ia continuar a vender moeda, ou seja, a comprar francos suíços, isto para, valorizando o franco suíço, combater também desta forma a inflação. Também tivemos o Norges Bank, que subiu a sua taxa de juros em 25 pontos, de 2,75 para 3, e este aqui sinalizou mesmo que provavelmente teremos mais duas subidas de taxa de juros da mesma amplitude, mais 25 pontos, isto praticamente até ao verão. Digamos, de todos estes, este foi de facto o Banco Central mais agressivo de todos. Claro que isto resultou em mais volatilidade e em mais quedas nas yields obrigacionistas. Isto porquê? Porque mais uma vez houve a corrida aos ativos de refúgio, como são as obrigações soberanas. E tudo isto acabou por passar mais ou menos incólume nas taxas nos mercados acionistas, em que, de uma forma geral,
acabaram em ganhos entre os 1% e os 2%, mesmo na Europa, onde realmente houve mais e um maior impacto com toda a situação do Credit Suisse e agora neste último dia mesmo com o Deutsche Bank, ainda assim os mercados acionistas ganharam entre 1% e 2% no geral. Por cá, por Portugal, o PSI terminou praticamente a zero, nulo, 0,17% de valorização esta semana, com a Altri a liderar os ganhos com 6% e a Greenvolt a perder com cerca de 5%. No mercado cambial também foi extremamente volátil. Distinguiria algumas situações, como por exemplo, obviamente que o euro-dólar sempre pela volatilidade que teve, ele foi desta vez acima de 1,09, já muito perto, ao fim de contas, do máximo do ano, que está em um pouco acima de 1,10, mas acabou por terminar a 1,0750, numa situação em que a nova aversão ao risco que ocorreu neste último dia, na sexta-feira, acabou por pesar, digamos, no preço do euro, e por outro lado, o dólar, sendo de alguma forma moeda de refúgio, acabou por ganhar com essa situação e recuar então dos tais máximos da semana. De referir também o dólar iene, obviamente, ou melhor, o iene japonês, que ganhou esta semana também, em mais uma semana de alguma aversão ao risco, em mais uma semana em que as yields continuam a cair e, portanto, isso a favorecer, claro, o iene. As commodities, em geral, tanto o ouro como o petróleo, o ouro ficou praticamente inalterado e o petróleo ganhou cerca de 3%, ou seja, bastante menos do que aquilo que tinha perdido na semana anterior. A semana que vai entrar agora é uma semana que tentativamente vai ser mais calma, não há tantos dados económicos, não há praticamente bancos centrais, ou os bancos centrais são de segunda linha. Temos a denotar que a hora vai alterar e, portanto, os horários vão começar a normalizar, isto na situação dos dados económicos nos Estados Unidos e da abertura e fecho dos mercados nos Estados Unidos. A semana vai certamente continuar a ser impactada com o setor bancário, que, como já vimos, terminou a semana passada e da forma que terminou. Portanto, a sensação que dá é que poderemos continuar a ter mais stresses pontuais aqui e acolá relativamente ao setor bancário. Vamos ter, como eu disse, bancos centrais de segunda linha, neste caso, tanto no leste europeu, na Hungria, na República Checa e também no México. E particularmente para mim, eu colocaria mais aqui as atenções no México, que deverão continuar também a acompanhar os Estados Unidos, subindo 25 pontos, indo de 11 para 11,25 e continuando a colocar a sua moeda na linha da frente, porque tem sido, digamos, uma das moedas emergentes a que mais subiu durante o ano passado e mesmo já este ano. Em termos de dados económicos, de referir a inflação na Europa, que tentativamente se espera que vá de 8,5% para 7,2%, mas com a inflação adjacente a manter-se nos 5,6%. Nos Estados Unidos temos a medida preferida do Fed, o PCE Price Index, que deverá, depois da surpresa do mês passado de subir 0,6%, o mercado espera ver agora uma subida de 0,4% na inflação mensal neste tal PCE Core Price Index. Ainda esta semana vamos ter certamente bastantes vozes a levantarem-se, isto tanto por causa da situação em torno do setor bancário e, portanto, tentar, digamos, arrefecer um pouco algum stress que possa vir a lume e, por outro lado, normalmente é um movimento que acontece depois de várias reuniões, depois das reuniões dos bancos centrais, virem responsáveis tentar justificar
esperar algumas decisões feitas e, portanto, temos que contar com isso exatamente esta semana, que é a semana a seguir a grande número de bancos centrais que nós tivemos. Bom, para já é tudo. Uma boa semana e bons negócios.